Sejam bem-vindos, esse é o quinto de 7 vídeos falando sobre as ferramentas do Mesh Mixer. Nesse vídeo falaremos de duas ferramentas muito importantes, que são o Mirror, ou espelho, e as booleanas. A primeira ferramenta que vamos trabalhar é o Mirror. Mirror, na verdade, é um espelho. Para que o espelho é importante para a gente trabalhar em objetos tridimensionais? Ele é muito importante, a gente quer trabalhar com um objeto e quer colocar um objeto espelhado num outro lado da tela. No nosso caso, para que isso serve? A gente pode, por exemplo, espelhar um dente para o outro lado, ou seja, eu perdi o incisivo central. Eu posso espelhar esse dente com o mesmo formato, com a mesma textura para o outro central. Isso a gente consegue então fazer com que os dois tenham o mesmo tamanho, o mesmo formato, enfim, nos ajuda muito na escultura desses dentes. Para que a gente possa exemplificar, eu trouxe um modelo onde a gente já tem um dente extraído. A nossa ideia é fazer o quê? É a gente duplicar o dente 11 e utilizar ele no lugar do 21. Para que a gente possa fazer isso, a primeira etapa que a gente vai trabalhar seria a seleção do dente a ser duplicado. Então, para que a gente possa duplicar esse dente, a gente vai iniciar selecionando. Então a gente vai na ferramenta do Select e, como eu mostrei nos vídeos anteriores, a gente vai selecionar esse dente. Como a gente tem um tamanho do meu pincel muito grande, a gente vai na ferramenta do Size e diminui esse pincel. Vamos então pintar o dente todo, então a gente clica no botão da esquerda e vai clicando o dente. Vamos modificando a visualização do nosso modelo para pegar ele em todos os lados e não pegar onde a gente não quer. Em alguns momentos, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai passar um pouquinho. Como que a gente faz para resolver isso? A gente vai com a tecla Shift clicada, a gente faz o mesmo movimento que a gente está fazendo com o botão esquerdo do mouse. Então, para eu desenhar, eu não clico Shift. Para eu apagar, eu faço o mesmo movimento, mas com a tecla Shift ativada. Vou tirando então o máximo que eu consigo e pintando somente o dente que a gente vai trabalhar. Cuidando para que quando a gente trabalha aqui, a gente não vá lá para o outro lado do nosso modelo. Então, sempre tendo esse cuidado. Com o nosso dente selecionado, a gente visualiza que as bordas dele ainda não estão muito uniformes. Como é que a gente faz para deixar essas bordas mais suavizadas e facilitar o nosso trabalho 3D? A gente vai numa ferramenta, depois do dente selecionado, a gente vai na ferramenta do Modify, que tem aqui na aba esquerda, e a gente vai na ferramenta do Smooth Boundary, ou a tecla de atalho B. E a gente vê que ele desenhou uma linha azul muito mais suave. A gente aceita e o que acontece? A nossa seleção fica com as bordas muito mais suavizadas. Depois desse nosso dente selecionado, a gente precisa separar esse dente do nosso modelo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai na aba Edit, Separate, ou a gente utiliza o atalho de teclado Y. Separate. Então a gente tem então um arquivo com o dente separado e um arquivo do modelo sem o dente. Para que a gente possa trabalhar então no modelo sem estar recortado, eu vou importar novamente o modelo inicial. Ou a gente pode, antes de selecionar o dente, já fazer essa duplicação do modelo. Eu vou então na aba do Import, File, Import. Eu escolho a ferramenta Append. Append é para a gente colocar mais um modelo no nosso cenário. Se eu clicar na ferramenta do Replace, eu vou substituir tudo que eu tenho por um novo modelo. Eu vou então na pasta onde está meu modelo e importo novamente aquele modelo que a gente trabalhou. Se eu visualizar então no meu Object Browser, eu vou ter os 3 modelos. Um deles é o dente que eu separei, o outro arquivo é o restante do modelo que eu recortei e o terceiro seria um novo arquivo que eu importei. Então, o que seria importante então? A gente excluir o modelo que a gente não vai trabalhar, que seria esse primeiro modelo. A gente pode utilizar o X ou o delete para excluir esse modelo do nosso trabalho. Ficamos aqui então com o arquivo do nosso dente e o arquivo que a gente importou. A ferramenta Mirror, então, utilizando agora, como é que ela vai funcionar? A gente clica no arquivo que a gente quer espelhar e a gente vai na ferramenta Mirror. Então, Edit,
Mirror. A ferramenta Mirror cria um arquivo espelhado do outro lado de um plano de corte que ele mesmo gerou. Esse plano de corte ele pode ser mudado para onde a gente quer que esse novo arquivo apareça. Nesse caso, como eu espelhei o incisivo central, o que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar ele exatamente na área do incisivo central contralateral que foi extraído. Um cuidado que a gente tem que ter é que se a gente deixar esses arquivos muito próximos ou grudados, encostados por um pedaço da malha, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir separar eles num segundo momento. Então a gente deixa ele um pouquinho mais afastado da posição do dente inicial para que a gente possa recortar esse arquivo e gerar um novo arquivo espelhado. A gente vai então na aba do Accept e o que a gente tem agora nesse momento? Eu vou minimizar então o arquivo do modelo para a gente poder visualizar. A gente tem então dois dentes iguais e espelhados. Só que ele ainda, olhando então no Object Browser, ele é um arquivo só. Para que a gente separe esse arquivo, para a gente formar dois dentes e apagar o dente inicial, que não vai ser importante para nós nesse momento, a gente vai na ferramenta Edit Separate Shells. E a gente tem então agora dois modelos. O que é legal agora? A gente pegar o arquivo inicial e dar um X ou um delete, porque ele não é mais importante para nós nesse momento. Vamos maximizar então o modelo e a gente tem então um novo dente confeccionado. A gente pode também melhorar o posicionamento desse dente. E qual a ferramenta que a gente utiliza? A gente utiliza a ferramenta do Transform, que é a tecla de atalho é o T, e a gente coloca então esse dente na melhor posição para um enceramento. Podemos mudar ele nos eixos, na sua rotação e, se a gente quiser, mudar a escala. Bom, acredito que essa seja a posição tridimensional ideal e, a partir disso, então, podemos modelar um provisório, um dente que seja legal para a gente trabalhar numa cirurgia guiada ou mesmo no enceramento para uma prótese. Uma outra ferramenta muito utilizada na modelagem 3D é a ferramenta das booleanas. Para exemplificar a ferramenta das booleanas, utilizamos esferas. Essas esferas foram colocadas em posições tridimensionais iguais para que a gente possa diferenciar as diferentes booleanas. Nesse primeiro exemplo, nós temos então duas esferas que foram combinadas. Combinadas, elas são juntadas umas com as outras. Essa ferramenta de Combine, ela só junta uma ferramenta a outra. Então, a gente tem esse exemplo do resultado da ferramenta Combine. Se pegarmos as esferas que foram unidas pela ferramenta Combine, podemos mostrar essa união a partir de um corte. Então, a gente vai no Edit e a gente corta essas ferramentas e visualiza elas lateralmente. A gente vê que essas esferas unem umas com as outras. A parte interna dessas esferas gera um objeto novo. A vantagem da ferramenta Combine é que em algum momento, se a gente achar interessante, a gente pode separar novamente essas esferas. Mas estamos aqui para explicar as booleanas. O que são booleanas? Booleanas são equações matemáticas tridimensionais que fazem com que os nossos objetos tridimensionais se unam ou façam a diferença entre eles ou a intersecção entre cada um deles. Vamos mostrar a partir de exemplos. Esse arquivo que nós estamos mostrando aqui com o nome de Union, ele faz com que uma esfera se una com a outra, fazendo com que crie um objeto tridimensional novo, a partir da união desses dois arquivos. O segundo exemplo se dá a partir do Difference, que seria a booleana de diferença. Como que essa ferramenta funciona? A gente utilizou as mesmas esferas que a gente tinha no Union e a gente fez a diferença entre uma esfera e outra. Como que a gente faz para trabalhar a ferramenta da Difference? A gente sempre clica inicialmente no arquivo que a gente quer trabalhar e, em segundo momento, com a tecla Shift ativada, no segundo arquivo que vai ser excluído. Então a gente vê aqui um exemplo do arquivo inicial que a gente utilizou, que era uma esfera, e a gente vê a diferença que aconteceu a partir da remoção do espaço da segunda esfera. A gente cria um objeto côncavo a partir do objeto inicial. E o terceiro exemplo de booleana seria a booleana de intersecção. Diferente então da booleana anterior, que seria de diferença, ele cria um objeto a partir da intersecção, onde na verdade as duas esferas aparecem no mesmo lugar. Então a gente cria, na verdade, um objeto de intersecção.
Para que todos entendam então, importei duas esferas, coloquei essas esferas. Se a gente colocar na ferramenta T e modificar, vocês estão vendo que essa esfera ela está na mesma, uma parte dessa esfera ela está no mesmo lugar tridimensional da esfera do lado. Então vamos mostrar as três booleanas para que vocês entendam. A primeira booleana então seria a booleana de union. Eu clico na primeira esfera com o Shift ativado. Clico na segunda esfera, abre uma aba na lateral mostrando as booleanas. E eu clico na Boolean Union. Quando eu clico na Boolean Union, ele vai formar um arquivo, que ele está sozinho aqui, da união das duas esferas. A segunda ferramenta seria a Boolean Difference. A gente vai fazer da mesma forma, clicando na primeira esfera, o Shift vai estar clicado, clicamos na segunda esfera e a gente vai na aba da Boolean Difference. A gente cria então um objeto, como eu mostrei antes, uma parte côncava. E a terceira ferramenta seria a Boolean Intersection. Então a gente vai pegar o primeiro arquivo, clica com o Shift ativado o segundo e vai na Boolean Intersection. Então sobra na verdade o que era igual ou a parte das esferas que era igual entre elas. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aprendemos a ferramenta Mirror e a ferramenta das booleanas. Se você ficou até agora, gostou do vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.